Salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos chegando aí para mais um vídeo aqui no nosso canal, o segundo da série sobre a Palestina. Firmeza? No vídeo anterior, nós mostramos aí o caráter racista do sionismo, como os sionistas foram grandes colaboradores do nazismo na Europa. Firmeza? Eles sim foram os grandes antissemitas. Dessa vez a gente vai arrancar mais uma máscara do sionismo. Nós vamos apresentar para vocês os sefaditas, que são judeus não brancos, não europeus, que foram tratados como sub-raça pelo movimento sionista. Firmeza? Vamos ao vídeo, HC. Então, camaradas, os sefaditas eram considerados também ali como judeus do Oriente, tá? São ali do Egito, Marrocos, Argélia, Irã, Iraque, Índia, muito discriminados dentro do Estado de Israel em função da cor da pele, do cabelo, da forma de vestir, da forma de falar, da sua origem nacional. A história desse povo judeu é pouco conhecida porque ela desmonta com essa tese de que do suposto caráter divino do Estado de Israel como Estado democrático, como uma nação com as portas abertas para todos os judeus de todas as partes do mundo. Isso é uma verdadeira piada, tá? Nós vamos mostrar isso aqui. Como nós vimos no vídeo anterior, e para quem ainda não assistiu, o link vai estar aqui na descrição, firmeza? Por favor, assista. A maior parte dos judeus da classe trabalhadora europeia não tinha interesse em migrar para a Palestina. Muitos foram obrigados em função do Holocausto praticado pelos nazistas contra os judeus. Mas a grande maioria queria mesmo era ficar na Europa, lutar contra os preconceitos e retornarem para os seus países de origem onde eles nasceram, ou pelo menos migrar para outros países que fosse mais tolerante. E isso gerava um problema muito grande para o Estado de Israel. Colocava em risco a construção do Estado de Israel na Palestina. Por quê? Porque era preciso força de trabalho. O Estado de Israel é um Estado colonial, é um enclave do imperialismo ali no Oriente Médio, mas ele tem uma diferença em relação aos outros estados coloniais. Os sionistas não tinham o desejo ou não tinha como projeto explorar a força de trabalho nativa do árabe muçulmano. Porque o projeto era outro, era expulsá-los, exterminá-los, para fazer valer a lenda de que a Palestina era uma terra sem povo, uma terra sagrada à espera de um povo sem terra que seriam os judeus. E isso vai gerar esse problema. Ou seja, os judeus da Europa não estão muito interessados em ir para a Palestina, por exemplo, mesmo da Rússia, os judeus pobres preferiram vir para cá, para a América. E eles também não poderiam, dentro do projeto racista, sionista, utilizar a força de trabalho árabe muçulmana. Depois de tomada as terras dos árabes, o lema era o boicote ao trabalho árabe e aos produtos que eram produzidos pelos árabes. E os judeus europeus, chamados de askenazes, também não se submetiam ao tipo de trabalho que o Estado de Israel queria submeter ou a baixos salários. Ou seja, havia uma demanda muito grande de força de trabalho para erguer esse Estado racista e genocida, mas não havia trabalhadores suficientes para esse projeto. Bom, diante desse dilema, qual vai ser a alternativa para esse tipo de trabalho pesado para erguer o Estado de Israel? O judeu do Oriente, o sefadita. Mas tinha alguns empecilhos.
tá? O primeiro deles. Esses judeus não tinham nenhuma vocação religiosa em retornar à Terra Prometida. Tá? Bem diferente da propaganda que os sionistas fazem de que esses judeus vieram de lugares distantes e que eles salvaram esses judeus da perseguição dos árabes, etc. Eles moravam em regiões mais próximas da Palestina, mais próxima de Jerusalém. E vez por outra visitavam esses lugares, sem necessariamente ter o interesse em construir habitações nesses lugares, em habitar essas regiões. Esse era um empecilho. Segundo, os árabes muçulmanos não viam esses judeus como inimigos. Muito pelo contrário, sabiam distinguir muito bem o que era um judeu sefardita e o que era um judeu europeu, sionista, que estava chegando na Palestina para roubar suas terras, para destruir suas propriedades e para expulsá-los dali. Tanto é que existem várias declarações, tá, de lideranças árabes muçulmanas, juntos com lideranças sefaditas, tá, se manifestando contra a construção do Estado de Israel no Oriente. Ou seja, o Estado de Israel não representava uma ameaça apenas aos árabes muçulmanos, mas representava uma ameaça também aos judeus orientais. Veja que interessante, os palestinos reunidos em Nazaré em 1920, e a data é emblemática porque é 3 anos depois da aprovação da Declaração de Balfour, que foi aquela em que o governo britânico se compromete em construir o lar dos judeus na Palestina. Eles não falavam Estado, eles falavam lar. 3 anos depois disso, que já está se constituindo uma ameaça aos povos árabes muçulmanos, vejam o que os palestinos, tá, afirmam nessa petição, que é um produto dessa reunião que eles fizeram, desse encontro que eles fizeram em Nazaré. Abre aspas. Os judeus são pessoas do nosso país, que vivem conosco desde antes da ocupação. Eles eram nossos irmãos, pessoas do nosso país, e todos os judeus do mundo são nossos irmãos. Bom, diante desse empecilho, qual era a alternativa para o sionismo? Qual método o sionismo teve que utilizar para remover esses obstáculos? O mesmo que fizeram na Europa, tá? Acordos com os governos, acordos com a burguesia para empurrar os judeus para a construção do Estado de Israel. Esses sionistas, desculpem, falsários aí, que costumam dizer que eles foram que salvaram esses judeus da violência antissemita praticada por esses países árabes, muito pelo contrário. A tensão dentro dos países árabes contra os judeus aumentaram de maneira significativa depois da construção do Estado de Israel. Por exemplo, o governo iraquiano fez um acordo com os sionistas, tá? Fez um acordo de que os judeus poderiam sair do país com a seguinte condição: desde que abrissem mão da sua nacionalidade e das suas propriedades. Mesmo assim, a maioria resolveu ficar no Iraque. E o que fez o sionismo, em acordo com o governo iraquiano? Infiltrou, tá, células judaicas clandestinas que começaram a bombardear os centros judaicos dentro do Iraque. Bombardearam, inclusive, uma sinagoga em Bagdá, tá, assassinando 4 pessoas, dentre elas uma criança, e deixando centenas de feridos. Ou seja, camaradas, enquanto os palestinos tinham suas casas,
suas terras, suas propriedades roubadas, destruídas pela expansão ou para a expansão do Estado de Israel com os sefaditas, acontecia o mesmo, só que dentro dos seus países, tá, para obrigá-los a migrar para Israel, para constituir a maioria judia e para oferecer a força de trabalho necessária para erguer esse Estado genocida. E ao chegar em Israel, esses indivíduos ficavam confinados em campos que eram chamados de campos de transição, na verdade que eram acampamentos erguidos às pressas, construídos de zinco, certo? Onde eles passavam frio, passavam fome, não tinha água, adquiriam doenças, não tinha ventilação, tá? E ainda tinham que pagar. Era muita humilhação. As suas esposas, as mulheres, tá? As adolescentes, elas eram levadas para o trabalho domésticos, tá? E muitos dos filhos desses judeus, na verdade milhares deles, foram raptados pelos sionistas e mandados para a Europa. As autoridades de Israel tratavam esses indivíduos como bárbaros, como violentos, como bêbados, como criminosos em potencial. Inclusive, havia um preconceito muito forte, que era o medo da contaminação dos askenazes, que eram judeus brancos e europeus, pelos sefaditas. Eram tratados como sub-raça e são tratados ainda como sub-raça dentro do próprio Estado de Israel. Veja o que o primeiro-ministro de Israel, o Ben-Gurion, que nós já tratamos, mostramos aqui quem foi esse indivíduo no vídeo passado, tá? Esse indivíduo comparava pejorativamente os sefaditas com os afro-americanos, ou seja, com os negros dos Estados Unidos, chamando ambos de selvagens. E vejam bem, um dos renomados jornalistas israelense, né, muito respeitado, chamado Amon Dunker, fez a seguinte referência sobre, na visão dele, a impossibilidade de convivência harmônica entre os askenazes, ou seja, os judeus brancos europeus, e os sefaditas, os judeus do Oriente. Eu vou ler aqui para vocês perceberem o absurdo, mas ao mesmo tempo como, tá, essa declaração ela é reveladora. Abre aspas. Esta guerra entre askenazes e os sefaditas não será entre irmãos. Não porque não haverá guerra, mas porque não há irmãos. Porque se eu tiver de fazer dessa guerra que está sendo imposta a mim, recuso-me a chamar o outro lado de irmão. Eles não são meus irmãos, não são minhas irmãs. Deixe-me em paz, eu não tenho irmã. E aí, ele segue. Eles me colocaram em uma jaula com um babuíno histérico e dizem, o babuíno histérico é os sefaditas, e dizem, pronto, agora vocês estão juntos, podem começar o diálogo. E eu não tenho escolha, o babuíno está contra mim, o guarda está contra mim. E os profetas de amor de Israel ficam de lado e dão uma piscadela perspicaz para mim, que significa, fale direito com ele, jogue uma banana para ele, afinal de contas, vocês são irmãos. Na verdade, bem diferente das narrativas racistas dos sionistas, esses judeus eles viviam em cidades muito desenvolvidas, tá? Como Alexandria, como Istambul, como Bagdá. E tinham um nível cultural, muitas das vezes, mais elevados do que os judeus europeus, muito particularmente do leste europeu. O problema é que, assim como os palestinos, os sefaditas também tiveram a sua história roubada
pelo Estado de Israel. Tudo passa a existir, a história passa a ser contada a partir da construção do Estado de Israel. E um pouco parecido do que aconteceu aqui na América com os indígenas e com os africanos, ou seja, a história dos africanos, dos afro-americanos e dos indígenas começa com a chegada do europeu. Mas, infelizmente, foram esses judeus que serviram como bucha de canhão do exército israelense, linha de frente do exército israelense, para expulsar, para tomar as casas, as terras e destruir as propriedades dos palestinos. E depois disso, eles foram ocupar as zonas periféricas dessas regiões. Qual é o problema? É que com o crescimento da especulação imobiliária, eles foram expulsos. E hoje, a maioria desses judeus sefaditas moram nos guetos, tá? Tem os piores trabalhos, recebem os piores salários em Israel. Mas além de toda a sabotagem que os sionistas fizeram nos países de origem desses judeus, eles também só conseguiram esse êxito porque conseguiram criar uma ideologia de que a grande dicotomia seria os árabes versus os judeus. Porque antes o que prevalecia era o Oriente contra o Ocidente. Os judeus e os árabes muçulmanos estavam contra a construção do o Estado colonial de Israel. E chegou um determinado momento em que os sionistas criaram uma ideologia que colocava um falso sinal de igualdade entre sionismo e semitismo. Então, ser anti-sionista passou a ser antissemita. E, num determinado momento, os judeus sefaditas tiveram que fazer a opção entre estar do lado dos judeus e estar do lado dos árabes muçulmanos. E acabaram sendo obrigados a ficar do lado dos sionistas. Não resta dúvidas, camaradas, que se os judeus brancos europeus migrassem em quantidade suficiente para erguer o Estado de Israel, os sefaditas não teriam nem entrado no Estado de Israel, por uma questão muito simples: o racismo, que é a essência do Estado de Israel. É impossível ser antirracista sem ser anti-sionista. Se é possível fazer alguma analogia entre os sefaditas e os afro-americanos, tem a ver com a luta contra o racismo. Porque um fato inédito, que poucas pessoas sabem, mas os sefaditas, na década de 70, construíram uma organização com o nome Pantera, um movimento com o nome Panteras Negras, dentro do Estado de Israel, para lutar por igualdade de direitos, o que desmonta completamente a tese de que o Estado de Israel é um Estado democrático. Muito pelo contrário, é um Estado teocrático, é um Estado racista e é um Estado genocida. E por que a maioria das pessoas não sabem disso, camaradas? Porque o imperialismo e a mídia internacional transformou a burguesia sionista de Israel em porta-voz da Palestina. É ela que fala em nome dos palestinos. É ela que fala em nome dos judeus não sionistas. É ela que fala em nome dos sefaditas. E fala mentindo, fala falsificando. Porque não é verdade que o Estado de Israel é o Estado de todos os judeus, quando na verdade tratam os judeus não brancos e não europeus como sub-raça. Desde quando o Estado de Israel foi construído na Palestina, os judeus brancos, europeus, burgueses são tratados como superiores. Assim como Israel é o Estado colonial, o enclave do imperialismo naquela região para controlar o Oriente Médio, para extrair as suas riquezas, como, por exemplo, o petróleo. Se é o Estado colonial, os sefaditas se configuram como uma nação semi-colonizada dentro de um Estado colonial. Agora, se a burguesia sionista é capaz de fazer isso com os próprios judeus, pelo fato de não serem brancos e não serem europeus, imaginem o que não são capazes de fazer com os palestinos, como estão fazendo agora. É um genocídio que está acontecendo ali, camaradas, não é uma guerra.
Já são mais de 7.000 mortos da parte dos palestinos, dentre os quais mais de 3.000 crianças, centenas de idosos também que foram mortos, quase 2 milhões de deslocados, 2.200.000 pessoas sem acesso à comida, sem acesso à água, sem acesso a combustíveis, sem acesso a medicamentos. É esse o Estado que a mídia internacional defende, camaradas. Basta ter o mínimo de senso de humanidade para defender a extinção do Estado de Israel e a construção de um Estado laico, de um Estado plurinacional, de um Estado não racista naquela região. Viva a resistência do povo palestino. Então, camaradas, chegamos aí ao fim de mais um vídeo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, peço mais uma vez, compartilhe este vídeo, certo? Mande aí nos grupos de WhatsApp. E você que não está inscrito ainda em nosso canal, por favor, inscreva-se e não esqueça de acionar lá o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal. Firmeza? Tamo junto, até a próxima.